Origem dos persas. A civilização persa foi uma das mais importantes da antiguidade, situando-se a leste da Mesopotâmia, no extenso planalto onde hoje corresponde ao Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. E ao contrário das regiões vizinhas, possuía poucas áreas férteis. Essa civilização estabeleceu-se no território por volta de 550 a.C. e, através de Ciro, que era um príncipe persa, realizou a dominação do reino da região da Média, e assim deu início à formação de um bem-sucedido reinado que durou cerca de 25 anos. Neste período, este talentoso imperador também conquistou o reino da Lídia, a Fenícia, a Síria, Palestina, as regiões gregas da Ásia Menor e a Babilônia. O processo de expansão iniciado por Ciro teve continuação pela ação do imperador Dário, que dominou as planícies do rio Indo e a Trácia. Nesse momento, devido às grandes proporções que o território persa havia assumido, Dário viabilizou a ordenação de uma grandiosa reforma administrativa, e por suas mãos, os domínios persas foram divididos em satrápias, que nada mais eram do que subdivisões do território que seriam administrados por um sátrapa. O Planalto do Irã, uma região montanhosa e desértica que se encontrava a leste do crescente fértil entre a Mesopotâmia e a Índia, foi povoado pelos medos e pelos persas. No começo, os persas eram dominados pelos medos, porém essa situação mudaria por volta de 550 a.C. Nessa época, sob o comando de Ciro, os medos foram dominados pelos persas, que passaram a controlar toda aquela região. Eles ainda conquistaram outros povos que viviam naquelas proximidades, impondo a eles a mesma administração. Eles acabaram construindo um vasto império e o seu território compreende a Ásia Menor, a Mesopotâmia e uma parte da Ásia Central. Esses domínios foram ainda mais ampliados pelos governos posteriores ao de Ciro, como Cambises, que conquistou o Egito em 525 a.C., e Dário I, que dominou a Ásia até o Vale do Rio Indo, e também uma pequena parte da Europa, onde estavam localizadas algumas colônias gregas. Dário, e depois o seu sucessor, que era Xerxes, eu acho que é assim que fala, tentaram conquistar ainda a região da atual Grécia, mas eles fracassaram. E em 330 a.C., o Império Persa foi conquistado por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como é mais conhecido, da Macedônia. Economia persa. Dário I, rei de Persa, incentivou o comércio e a agricultura, levando o Império Persa ao auge. Um novo modelo monetário foi estabelecido no Império e ficou conhecido como dárico, moeda em ouro e prata de peso estável com a imagem do rei. Com isso, o comércio se desenvolveu consideravelmente. E através dos conflitos entre as tribos pastoras e agricultoras, deu origem ao Império Persa. A massa popular, constituída pelos agricultores, pastores e artesãos, poderia ser recrutada para a guerra. Por isso, ocupava uma posição social acima dos escravos. Para garantir mais riqueza e desenvolvimento, o imperador Ciro da Pérsia quis iniciar a expansão daquela região. Em pouco tempo, o exército de Ciro conquistou grandes áreas. Os imperadores que o sucederam, Cambises e Dário I, foram dando continuidade a tais políticas. As fronteiras passaram a ser ampliadas e, em determinado momento, o povo persa já estava próximo do Egito, na região do Vale do Rio Indo. De forma natural, várias rebeliões também acabaram surgindo nesse período, que tinham como objetivo separatistas e eram reações dos povos dominados. Para que o território tivesse unidade e os imperadores mantivessem o poder, Dário I acabou dividindo o Império Persa em províncias. E como a gente também pode ver, a imagem atrás do slide é uma imagem meramente ilustrativa. Por quê? Porque é uma moeda dos Estados Unidos e não do Império Persa. A sua religião era o zoroastrismo ou mazeísmo, que se concretizou na região durante o Império Persa, até a invasão e a dominação pelos árabes muçulmanos. Essa religião pregava os ideais de pureza e igualdade, com uma interpretação dualista do mundo, dividindo entre as forças do bem e do mal. Esses ensinamentos afirmavam a existência de um Deus supremo que havia criado dois outros seres poderosos, que dividiam a sua própria natureza, e eles eram o Oromazes, que seria a fonte de todo bem, e Arimã, a origem do mal. Assim, aos homens cabiam cultuar o Oromazes, já que ele era o rei da luz e do reino espiritual.
Isso fez com que o seu culto se tornasse necessário, já que Arimã tinha criado uma série de feras, plantas e répteis venenosos. Os dois deuses viviam em constante conflito, e a supremacia do bem necessitava do apoio de Orosmades. Esses conflitos entre o bem e o mal seriam constantes, até o momento em que os adeptos do bem seriam vitoriosos, condenando Arimã e os que seguiam as trevas eternas. Essa doutrina compreendia dessa forma uma espécie de vida após a morte, onde os justos encontrariam a recompensa em um paraíso e os demais seriam castigados a viver em uma espécie de inferno. Em virtude de seus conhecimentos em astrologia e encantamentos, o termo mago passou a ser orientado na definição de todos os mágicos e feiticeiros, perdendo na maioria dos casos a definição de sacerdotal, que havia na concepção do zoroastrismo. A religião sofreu mudanças após a dominação macedônica sobre o Império Persa, recuperando posteriormente as concepções originais. Porém, o grande golpe sofrido pelo zoroastrismo deve-se à expansão islâmica, já que os adeptos da religião eram considerados infiéis e foram perseguidos. Alguns grupos fugiram para o deserto de Kerman e Hindustão, o subcontinente indiano, onde são conhecidos como persas, e mantinham alguns templos do fogo, em homenagem a Oromazes. Cultura persa. A população atuava na agricultura e comércio, porém o indivíduo era definido a partir da determinação social que nascia. A elite era composta pelo rei e a família real, além de sacerdotes e nobres. Militares de alta patente e grandes latifundiários também tinham privilégios. Os comerciantes, os camponeses, artesãos e escravos também faziam parte da sociedade persa. Diferente de outros impérios, o persa permitia que um povo conquistado mantivesse a própria autonomia cultural. O sistema de legislação também era elogiado por conta de coerência e imparcialidade. A arte era privilegiada nos investimentos persas e acabou sendo influenciada por elementos de vários outros povos que foram objeto de conquista dos imperadores persas. Nas esculturas, o baixo relevo era uma presença marcante. Espaços suntuosos de arquitetura eram observados nos palácios, como é o caso de Susa de Persópolis. Outro elemento arquitetônico privilegiado, os famosos jardins murados de Dário. As construções persas apresentavam um ecletismo cultural, uma vez que eram influenciadas pelos egípcios e mesopotâmios. As principais construções do Império Persa eram marcadas pelos detalhes em seus palácios, que possuíam alicerces de pedras, vastos terraplanos, paredes de tijolos, colunas finas e elegantes com capitéis esculpidos com cabeça de touro ou de cavalo. Os muros recobertos de baixo relevo ou ladrilhos esmaltados. O teto era forrado com madeira pintada. Na escrita, o traço cuneiforme, ou mesmo os traços da língua aramaica, exerciam forte influência. O tempo era medido pelo calendário egípcio. Arte persa. A arte persa é um conjunto de obras e estilos artísticos que se desenvolveram na Pérsia. Eram adoradores da luz e do sol. Eram crentes na luta do bem e do mal. Há muitos anos eram dominados pelo medo. Comandados por Ciro o Grande, eles entraram em revolta, derrotando seus opressores. Em 546 a.C., conquistaram o reino de Lídia e em 539 o de Babilônia, assim exercendo o domínio sobre os jônicos na Grécia. Porém, foram derrotados em 490 a.C. durante o governo de Dário I. Outra batalha famosa foi a de Salomina, em 480 a.C., que deu início a uma série de derrotas que levaram à revolta dos gregos e egípcios, marcando a derrota desse império. Essa civilização era essencialmente guerreira, expressa em suas produções artísticas como a criação de criaturas místicas, quase sempre grandiosas, figuras com cabeças humanas e corpos de animais. Suas esculturas eram modeladas com argila e mármore. O Império Persa começou a cair a partir de 490 a.C., quando o imperador Dário I iniciou uma série de guerras contra o povo grego, com o objetivo de tomar Margeu e a região da Ásia Menor.
Essas guerras contra os gregos ficaram conhecidas como Guerras Greco-Pérsicas. Essa tradição de guerrear contra os gregos foi passada por gerações após Dário I, o que sucedeu ao enfraquecimento militar. Acumulada a diversas brigas entre os representantes do Império, faltava pouco para o Império Persa chegar ao fim. Então, vendo esse momento de fraqueza, Alexandre o Grande, em 330 a.C., subjugou e deu fim a um dos maiores impérios da história. Política. Os persas, no auge da sua civilização, se organizaram em um império que tinha uma autoridade central, o imperador, mas que garantia relativa autonomia política às diversas regiões que compunham o império. Quem deu início ao Império Persa foi o Ciro o Grande, 560 a.C. e 529 a.C. Porém, o desenvolvimento da civilização se deve principalmente a Dário o Grande. Este foi o responsável por grandes construções, principalmente da Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados. Seguiu-se a Dário Xerxes I e o último imperador persa foi Dário III. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada, assim a reforma administrativa realista no governo de Dário deu origem às sátrapas, províncias governadas pelos saíripas. Os saíripas eram um líder local que respondia ao imperador e que era responsável pela educação das leis e cobrança dos impostos, a depender das relações entre o povo daquele tempo, daquela região e do império, podiam exercer livremente a sua religião e manter seus hábitos culturais, podendo até mesmo ser o saíripa escolhido dentre